Olá, sejam bem-vindos às videoaulas da Waterfy. Meu nome é Ednilson Camilo e serei o instrutor responsável da primeira parte do módulo Cadastro de Ligações. No conteúdo desta videoaula veremos os seguintes tópicos. Na primeira parte, conceitos gerais, o novo registro de cadastro de ligação, aba Instalação, aba Dados Comerciais. Vamos iniciar a parte da nossa videoaula pelo tópico de conceitos gerais. O cadastro da ligação contempla todas as informações do imóvel conectado na rede de água e ou esgoto. Possui as seguintes informações: dados da instalação do medidor, informações para a leitura e entrega das faturas de consumo, dados comerciais para o faturamento, incluindo o tipo de ligação, situação da água, tipo de faturamento, categoria e economias, dados do cliente, proprietário e consumidor da ligação. A ligação equivale à matrícula do cliente no sistema. O cadastro da ligação é o principal cadastro do ciclo comercial, responsável pelo faturamento, arrecadação, cobrança e fiscalização. Com essas informações realizadas, finalizamos o tópico de conceitos gerais. Então, agora iremos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é o novo registro de cadastro de ligação. Uma informação importante: antes de incluir uma nova ligação, verifique se os dados do proprietário ou consumidor inquilino estão no cadastro de clientes, assim não sendo necessário a inclusão, evitando duplicidades. Para incluirmos um novo cadastro de ligação, precisamos inicialmente realizar o acesso à tela de cadastro de ligação no CustomerFi. Basta estar logado na aplicação e navegar pelo menu Cadastro e em seguida selecionar a opção Cadastro de ligação. E será exibido uma tela inicial sem dados registrados, como vemos a seguir. Vamos iniciar o cadastro de uma nova ligação? Para isso, devemos clicar no botão Novo, localizado no canto superior à esquerda da tela, para limpar os registros da tela e iniciarmos um novo cadastro de ligação. Inicialmente, precisamos incluir um cliente proprietário na parte superior da tela. Caso não exista o registro da base do sistema CustomerFi, precisamos realizar primeiramente o procedimento de inclusão do novo cliente, conforme informado no módulo Cadastro de Clientes. Em seguida, para incluir o cliente proprietário, basta selecionarmos o cliente criado pela lupa de pesquisa no código cliente, no campo superior à esquerda, filtrar pelas opções disponíveis de pesquisa, selecionarmos o cliente novo e clicar no botão OK. E o cliente proprietário foi selecionado e incluído na nova ligação. A partir daí, preencha todos os campos das abas do cadastro de ligação, com atenção especial nos campos com caracteres com asteriscos, pois são campos obrigatórios de preenchimento. Agora vamos preencher os dados e voltamos quando finalizar. Mas não se preocupe, em seguida, nos próximos tópicos, vamos conhecer as principais abas do cadastro de ligação. Com os campos preenchidos para seguirmos, bastou clicar no botão Salvar no canto superior à esquerda da tela e a nova ligação foi criada com sucesso e seu novo código de ligação foi gerado. Finalizamos o tópico de novo registro de cadastro de ligação. Agora iremos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é o aba Localização. Esta é a primeira aba descrita como localização. Vamos conhecê-la um pouco mais. Dados instalação. Nesta opção, dados instalação, são os campos situados na primeira aba localização e temos as informações de endereçamento da ligação como cidade, distrito, bairro, logradouro, CEP, número, zona de pressão, bacia, zona de macro, quadra, lote. A roteirização de leitura é muito importante, pois é onde definimos o trajeto que será utilizado pelo leiturista em campo no momento da leitura. Temos os campos disponíveis para utilizar na roteirização: grupo, setor, roteiro, quadra, sequência, em alguns casos, subunidade.
E essas etapas são as opções de roteirização para a escala de divisão. O campo grupo, como vemos a seguir, divide a cidade em partes. Já o campo setor divide o grupo em partes. O campo roteiro divide o campo setor em partes. O campo quadra divide o campo roteiro em partes. E o campo sequência divide o campo quadra em partes e define a ordem sequencial das leituras. O campo subunidade subdivide o campo sequência em menores partes. Um ponto importante é a precisão nessas informações, para evitar desperdícios de tempo no momento de leitura em campo. No Customerify, o endereço de entrega das faturas de consumo pode ser diferente do endereço de leitura. Esse conceito é chamado de entrega em endereço alternativo. A roteirização da entrega é o campo que define onde são entregues as faturas da ligação ao cliente, sendo feito no momento da leitura ou posteriormente quando a entrega da fatura não for no imóvel e, caso precise, de análises internas. Utilizamos também como base os campos disponíveis na roteirização de entrega, como grupo, setor, roteiro, quadra, sequência, subunidade, sendo estes não podemos ser editados na roteirização de entrega. Além dos campos informados, temos o endereço da instalação mesclado com o endereço de entrega, como por exemplo cidade, o F, que é o estado, logradouro, complemento, número, CEP, bairro e, em último caso, o subbairro. Esses podendo ser editados caso a entrega for alternativa. Veremos a seguir exemplos das descrições com tipos de entrega. O Customerify nos disponibiliza algumas formas de entrega, como por exemplo, entrega no local, sendo a mais utilizada. Nesta opção, a entrega da fatura é realizada no endereço da instalação e utiliza as informações de roteirização de leitura como base da entrega, ou seja, no imóvel. Entrega alternativa. Esta opção pode ser utilizada para a entrega da fatura do imóvel em outro local diferente para o cliente. Entrega por e-mail. Uma opção bacana. A fatura é enviada para o e-mail do correio eletrônico do cadastro, evitando a impressão em papel da fatura. Entrega local e por e-mail. Nesta opção, o cliente opta por receber a fatura no local, conforme falamos para entrega local, e uma via por correio eletrônico. Finalizamos o tópico aba localização. Agora iremos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é a aba instalação. Esta é a segunda aba descrita como instalação. Como mencionado na descrição do título, esta aba contém dados para informar detalhes da instalação da ligação, como complemento de localização do imóvel e observações relevantes sobre o imóvel ou entrega da fatura. Também podemos selecionar o tipo de cavalete utilizado e sua situação de posicionamento e inserir observações adicionais. Definir a situação atual do imóvel, como por exemplo, habitado, em construção, entre outras opções, e informar a data de instalação de água ou esgoto. Podemos informar o tipo de calçada, exemplos terra, cimento, piso, entre outras opções. Temos o campo com o número de quartos também. E podemos habilitar se o imóvel possui piscina, com seu volume utilizado servindo como base para análises e apoio no faturamento. Finalizamos o tópico aba instalação. Agora iremos iniciar o próximo tópico desta videoaula, que é o aba dados comerciais. Esta é a terceira aba descrita como dados comerciais. Vamos conhecê-la? O tipo de faturamento define qual modalidade de consumo é utilizado na ligação, ou seja, qual rede está interligado no imóvel. Temos os seguintes faturamentos.
São eles os principais: faturamento água, quando o imóvel está conectado na rede de água disponível, e nesses casos o cliente pode ter fossa e não utilizar rede de esgoto. Faturamento esgoto, quando o imóvel está conectado à rede de esgoto disponível. Faturamento água e esgoto, quando o imóvel utiliza ambas as redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, disponibilizados pela empresa responsável pelo serviço de distribuição de água e ou coleta de tratamento. Tipos de cobrança. O tipo de cobrança é utilizado na ligação para definirmos qual é a forma de pagamento das faturas da ligação e é utilizado pelo cliente, como por exemplo, pagamento caixa, que é o mais utilizado, quando o cliente opta por pagamentos através de código de barras, via Pix, através dos caixas bancários, lotéricas, via cartão ou pagamento direto na unidade. Pagamento débito automático. Quando o cliente opta por pagamento das faturas direto na conta corrente por débito automático. Esta opção precisa ser cadastrada com um banco conveniado do cliente para aderir à modalidade, conforme falamos no módulo arrecadação. A opção situação da ligação define a situação que se encontra a ligação em relação à interligação da rede distribuidora com o imóvel. Vamos conhecer algumas opções disponíveis? Ativa. É a ligação onde são prestados regularmente serviços de abastecimento de água e ou coleta de esgotos sanitários. Inativa. É a ligação onde houve suspensão dos serviços de abastecimento de água e ou coleta de esgotos. Uma ligação suprimida, por exemplo. Não ocorrendo, portanto, emissão de contas. Provisória. Ligação em processo de instalação. Essa situação significa que o cliente solicitou uma ligação de água, mas ela ainda não foi concluída, ou seja, ainda está faltando um serviço a ser executado para que ela possa participar do processo de faturamento. Potencial. Trata-se de regiões que ainda não possuem infraestrutura de rede de água ou esgoto disponíveis para receber solicitações de novas ligações. Factível. Trata-se de regiões que possuem infraestrutura de rede de água ou esgoto disponíveis para receber solicitações de novas ligações. Fases do processo de cobrança. Esta opção é atualizada automaticamente pelos processos de cobrança, aplicado na unidade de negócio visível no campo situação de cobrança, não sendo possível alteração manualmente. Temos as opções mais utilizadas e visíveis no campo situação de cobrança, como por exemplo, normal, quando a ligação não possui faturas com débitos relacionadas com alguns processos de cobrança. Em cobrança, quando a ligação possui débitos vinculados ao aviso de débito gerado e dentro de um processo de cobrança. Em processo de corte, quando uma ligação possui um aviso de débito entregue e vencido, vinculado a um processo de cobrança. Notificado, quando a notificação de débito ou de corte da ligação é recebida pelo cliente, confirmamos essa recepção pelo Customer File através do processo de cobrança. E a última etapa, que é o cortado, quando todas as etapas anteriores de notificação de corte foram realizadas e foi o cliente notificado e não regularizou o débito pendente da fatura. Nesses casos, é realizada a interrupção do fornecimento de água na ligação, através dos métodos de cortes aplicados pela unidade de negócio, por exemplo, corte de cavalete, corte ramal ou corte obturador. Categoria, subcategoria e economias. A categoria no cadastro ligação, em resumo, se define para que finalidade a ligação será utilizada, o faturamento da ligação. A subcategoria qualifica uma descrição mais detalhada do uso e a economia a quantidade de pontos de abastecimento aplicada a uma única ligação. Por exemplo, um edifício residencial com uma ligação de água que abastece 30 apartamentos. Ficaria na seguinte forma a descrição: categoria residencial, subcategoria edifício e número de economias 30. Porém, temos outras opções de categorias e subcategorias. Vamos ver os principais exemplos a seguir. Tipos de categoria e suas subcategorias. Residencial. Esta categoria se qualifica quando a ligação é utilizada para fins de moradia. Temos as subcategorias como exemplos: residência, kitnet, edícula, chácara. Residencial popular. Para esta categoria temos as mesmas opções de subcategoria da residencial, porém é aplicada para famílias com vulnerabilidade financeira e vinculados a projetos sociais. Comercial. Esta categoria visa atender as ligações que são utilizadas como pontos comerciais e serviços. São exemplos de subcategorias: bar, supermercado, padaria, academia,
barbearia, escritório de contabilidade pública. Já neste caso, são utilizadas para abastecimento de órgãos públicos, podendo se dividir em municipais, estaduais e federais. Temos como, por exemplo, as subcategorias Prefeitura, Posto de Saúde, Receita Federal, Polícia Militar, Bombeiros e etc. Industrial. Nesta categoria, são classificadas as indústrias que geralmente fabricam seus produtos de bens e consumo. São exemplos de subcategorias: fábrica de pneus, fábrica de autopeças, tecelagens, metalúrgicas, entre outros. Podemos utilizar a seleção do campo fonte alternativa quando a ligação tiver uma fonte de abastecimento como poço artesiano, caminhão-pipa, cisterna, rios, entre outros. Interessante em casos de ligações que possuem captação de esgoto e utilizam poços artesianos. É interessante a unidade de negócios ter programas internos para instalar hidrômetros nos poços para fins de medição e leitura. Bom, pessoal, esta foi a primeira parte do módulo Cadastro de Ligação no Customerify. Nos vemos na segunda parte no módulo Cadastro de Ligação. Gostaria de agradecer a atenção e até a próxima.